Olá, seja muito bem-vindo ao programa Foco nos Concursos, o programa da Igreja Cristã Maranata, elaborado para quem deseja se preparar para concursos públicos. E eu quero fazer uma saudação especial para aqueles que nos assistem pelo canal 126 TV Manaína Embratel, canal 85 Nova Parabólica Sky e o canal oficial do YouTube da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos muito felizes com os nossos primeiros programas. Recebemos diversas mensagens de irmãos no Brasil todo. E eu quero te fazer um convite. Participe conosco. Escreva para o Foco nos Concursos. Mande a sua mensagem, mande a sua pergunta. Nós já recebemos várias mensagens dos irmãos que vão nos ajudar na elaboração dos nossos próximos programas. E eu quero ler aqui, basicamente, alguns depoimentos que nós recebemos dos nossos irmãos em relação aos nossos primeiros programas. Vamos ver aqui comigo, ó. Adorei a iniciativa da igreja em fazer esse programa, que nos dará um norte e conhecimento para passar nos concursos públicos. Que o nome do Senhor continue sendo louvado em cada episódio. Amém. Excelente esse programa. Muito bom conteúdo trazido. Que aconteçam vários para nos atualizarmos a respeito do assunto e nos prepararmos. Jovens e adultos. Amém. Muito bom. Ótimo conteúdo. Que bom ver a preocupação e o cuidado da obra em direcionar a vida profissional dos irmãos. Essas mensagens nos alegram bastante, porque nós estamos aqui com todo o carinho possível para apresentar informações relevantes que com certeza vão ajudar os nossos irmãos que estão se preparando para concursos públicos, ok? E no programa de hoje, eu separei aqui 7 erros que geralmente acontecem nos estudos para concursos. Inclusive, alguns deles aconteceram comigo durante a minha preparação. E eu quero fazer um alerta e que você possa, aí, ao longo dos seus estudos, possa evitar esses erros na sua preparação. Vamos lá? Então, vamos começar aqui, ó, 7 erros dos concurseiros iniciantes. Ó. O primeiro que eu quero destacar para vocês é a chamada falta de foco. O nome do nosso programa é Foco nos Concursos. E essa característica é muito importante para quem estuda para concursos públicos. A gente sabe que a cada dia a concorrência está mais elevada, o nível das provas elas tem subido. Então você precisa ser um concurseiro que está no nível alto de preparação para efetivamente disputar uma das vagas. Então, nesse sentido, você precisa de foco nos seus estudos. Quais que são os erros que às vezes acontecem? A gente tem concurseiro que está sempre mudando de área. Uma hora ele quer fazer concurso de tribunal, outra hora ele quer fazer concurso da área policial, ele quer fazer o concurso da área fiscal, mistura tudo. E sabe o que acaba acontecendo, meu irmão? E minha irmã que está nos acompanhando aqui, ó. Ele acaba não tendo profundidade nos estudos. E faz até a gente lembrar. Você lembra da parábola do semeador, né, que está lá no livro de Mateus? Que o semeador ali saiu para semear e uma parte das sementes caíram no meio das pedras, não tiveram profundidade e as sementes não cresceram. E isso se aplica aqui também no nosso estudo pré-concurso. Você não vai ser aprovado em um concurso de alto nível se você não tiver o aprofundamento necessário do conteúdo. Então, não fique mudando de área. Escolha uma área de concurso, pode ser que você se identificar mais. Pode ser a área fiscal, tribunais, administrativa, área da saúde, mas fique nela, especialmente até você fazer aquela base dos estudos, formar, já tiver o hábito, a disciplina dos estudos. Eventualmente, pode ter uma oportunidade em uma outra área e você pode até prestar o concurso, mas sem desviar do foco da sua área inicial, tá bom? E olha só, escolha uma área e foque nela. Eu trouxe até uma imagenzinha que a gente pode entender um pouquinho, né? Quando você está sem foco, você fica atirando, tentando concurso de tudo quanto é lado. Isso acontece com muita frequência. E às vezes, em alguns concursos, o candidato até consegue ter um desempenho razoável, mas não o suficiente para ficar dentro das vagas e efetivamente ser nomeado. Então, ó, anota aí, o primeiro erro de um concurseiro iniciante: não ter foco nos estudos, não ter foco em uma área, ficar tentando vários concursos ao mesmo tempo, tá ok? Então vamos lá, nosso próximo erro, que é muito comum de acontecer, é a falta de constância, irmãos. Olha só, a gente tem aquela empolgação inicial,
Eu assisti o programa Foco nos Concursos, eu decidi que eu quero estudar para concurso público. Já percebi que, por exemplo, a área policial é a área que eu mais gosto. Então, o concurseiro ali nos primeiros meses, primeira semana de estudo, ele está empolgado, ele vai logo adquirindo um monte de material, ele está ali empolgado com os estudos, mas eu quero te dizer que essa empolgação inicial, ela passa rapidinho. Não vai ser essa empolgação do começo que vai fazer você ser aprovado. Uma característica que você precisa adquirir nos seus estudos é isso aqui, ó. Nós falamos, é a constância. E eu trouxe aqui até um versículo da palavra que está lá em 1 Coríntios 15, 58, que fala o seguinte, ó. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, né? Eu sei que aqui tem um caráter mais espiritual, né, nesse ensinamento, mas também podemos trazer para a nossa jornada de estudos em concurso público, tá ok? Porque a constância é fundamental. Eu quero te dizer que ao longo desses anos de estudos para concurso que eu já tenho e acompanhando pessoas que estudam para concurso também, a gente pode dizer com certeza que o que leva uma pessoa a chegar no nível necessário para conseguir a aprovação não são necessariamente períodos curtos onde ela estuda uma carga horária muito elevada de estudos, né? O que faz geralmente a pessoa conseguir a aprovação é a constância no médio e longo prazo. Uma carga horária que às vezes é mediana, que vai ter alguns momentos, como por exemplo, um reta final, depois do edital, ele aumenta a carga horária, mas é a constância no médio e longo prazo que vai fazer você conseguir o nível necessário para conseguir a aprovação. Tudo bem? E o seu primeiro desafio, que eu costumo dizer, quando você estuda para concurso, é construir o hábito de estudar. Estudar para concurso, para prova, ele é um hábito. E, de certa forma, ele vai sendo construído, ele vai sendo adquirido ao longo do tempo, tá certo? Porque eu já até falei aqui, aquela empolgação inicial, ela passa. Você já vai dizer assim, ó, eu tenho o dia todo para estudar. Às vezes a pessoa está desempregada, é um jovem que já acabou a faculdade, está apenas se dedicando para o estudo para concurso. Mas não quer dizer necessariamente que você vai estudar o dia inteiro, vai conseguir estudar o dia inteiro, e isso nem é necessário. Eu quero dizer o seguinte, ó, primeiro passo é construir esse hábito de estudos. Primeiramente, você vai conseguir ali uma carga horária de 2, às vezes 3 horas no dia, tá tudo bem. Depois, você vai aumentando gradativamente, mas o importante é o quê? Estudar sempre, estudar com constância. Isso aí, com certeza, vai ser muito importante na sua preparação. E outro ponto que a gente precisa destacar aqui, tá? Haverá dias bons e dias maus nos seus estudos. Vamos pensar assim, a sua vida, ela não vai parar para que você possa estudar para concurso. Tudo vai acontecer normalmente. E podemos ter aí dias de grande dificuldade. Isso vai acontecer em muitos casos, tá ok? Mas o que eu quero te alertar nesse momento, fugir dessa falta de constância nos estudos. Tudo bem? Então, olha só, nós já falamos aqui de não focar numa área, nós falamos também da falta de constância. Tem alguns desses erros aqui que até esse momento você já incorreu neles? Já aconteceu com você? Deixa aqui o seu comentário, manda para a gente aí a sua mensagem, que eu quero conhecer, e a gente está acompanhando tudo, tá, pessoal? Estamos lendo as mensagens, estamos tentando responder os irmãos, e isso tem sido uma bênção para nós. Tudo bem? Próximo erro de um concurseiro iniciante, meus queridos, olha só, é o excesso de material. Isso às vezes ocorre também da empolgação inicial. A pessoa está ali, ó, acontece alguns casos. A pessoa, ó, eu vou deixar o meu emprego para me dedicar apenas aos estudos para concurso. Então ela tem uma reserva financeira ali, ou às vezes tem um familiar, ó, que dá o suporte. E ele, assim, ó, no afã ali de começar os estudos, ele começa a adquirir um monte de material, várias assinaturas, vários livros. Quando ele percebe, ele está totalmente desorientado, porque está com excesso de material, tá? E ele fica se perguntando, por exemplo, ó, por onde que eu começo? Que rumo que eu sigo? Tá aqui uma imagenzinha ali de uma pessoa totalmente atrapalhada com um monte de material que ela tem que estudar. Eu até preciso dizer
que hoje, né, a gente sabe que o concurso público ele é um mercado também, e às vezes é estratégia de muitas empresas oferecerem diversos materiais, muitas ferramentas diferentes. E você fica preocupado procurando, às vezes, um método muito revolucionário para os estudos para concurso. E eu quero te dizer aqui, ó, se você tiver foco, tá? Se você tiver uma base aqui que não é nada extraordinário, você vai conseguir desenvolver um estudo de qualidade para qualquer concurso. Tudo bem? O que que você precisa? Eu coloquei aqui para você, ó. Existe um básico que é o fundamental, que seria a teoria, questões e revisões. Você precisa de um bom material que vai te apresentar a teoria de acordo com o que está sendo cobrado no seu concurso ou na área para a qual você está estudando, tá ok? Um material com um nível de profundidade adequado, que, por exemplo, se você vai estudar para um concurso, por exemplo, de técnico judiciário, o nível de aprofundamento é um. Agora, eu estou estudando para magistratura, tá? Quero ser juiz. O nível de aprofundamento é muito maior. Então, você precisa de um material teórico de acordo com aquele concurso que você está se preparando. Questões. Você vai ter que resolver muitas questões ao longo da sua preparação. Especificamente, questões do concurso da sua área e ainda mais da banca para a qual você está se preparando. As bancas, apesar do assunto poder ser o mesmo, o estilo de cobrança muda muito de uma banca para outra. Então, você vai precisar resolver muitas questões. Então, ó, teoria, resolução de questões. E também aqui, ó, revisar o assunto que foi estudado. Um dia, nossa intenção é fazer um programa só para falar da importância das revisões, tá? Mas é basicamente o que você precisa é isso, de um material de teoria, resolução de questões e revisões. Então, fuja de adquirir diversos materiais, que além do prejuízo financeiro que você vai ter, você vai ficar ali, às vezes, ansioso porque tem um monte de material e você não está conseguindo estudar, tá? E também fuja aí de materiais de qualidade ruim, tá bom? Atualmente, a gente tem uma oferta muito grande de materiais para concursos públicos, mas você precisa de materiais bons. Se por acaso você vir aí alguém oferecendo um método muito exclusivo, muito diferencial, que vai te fazer passar em um concurso sem esforço, já te digo para você fugir disso, que com certeza não vai ser bom. Tá bom? Então, ó, nosso terceiro erro, o excesso de material, tá? Avançando aqui, ó, não ter um plano de estudos, tá? Eu me comprometo com você de um dia nós fazemos um programa só para como a gente elabora um bom plano de estudos, um plano de estudos eficiente. Mas às vezes a gente perde muito tempo sem saber o que estudar. Então, ter um plano de estudos é fundamental. E às vezes a gente começa a estudar e não tem um erro. E o que acaba acontecendo? Geralmente os concursos têm muito conteúdo para ser estudado, diversas disciplinas, né? Aí você vai e senta o seu material, pega ali de repente o seu material impresso, a sua apostila ou o livro, o arquivo digital. Aí você senta ali para estudar e pensa assim: olha, o que eu vou estudar agora? Acho que agora eu vou estudar português. Ah, não, eu estudei português ontem. Então, eu vou estudar direito constitucional. E só nessa indecisão, só nesse tempo e pensando o que vai estudar, você já perde bastante tempo. Então, eu quero te deixar uma dica aqui, tá? Especialmente, planeje o que você vai estudar. Faça um planejamento aí semanal, tá? Separa ali, eu fazia isso muito aos domingos, especialmente na parte da tarde. Pegava o domingo à tarde, estava em casa e fazia o meu planejamento de estudos. Ó, na semana, na segunda-feira, eu vou estudar essas duas matérias. Na terça, eu vou estudar mais outras matérias. Ah, na quarta-feira eu vou revisar aquilo que eu já estudei. Vou fazer apenas resolução de questões. Tudo bem? Então, tenha um plano de estudos básico, contemplando o conteúdo do seu edital e o material. Organize tudo isso, que com certeza você vai evoluir de maneira mais rápida e vai fugir desse erro que a gente preparou, que a gente trouxe para vocês, tá? E outra coisa é aquele concurseiro, né, que não tem um plano de estudos, ele tende a fazer o quê? Ele vai estudar só as matérias que ele mais gosta, as matérias que eles têm mais, às vezes, mais afinidade. Só que o concurso público não cai só aquilo que a gente quer nas matérias que a gente tem mais afinidade. Você precisa estudar tudo que está no edital. Tá bom? Então, olha só. Tenha um plano de estudos, ok?
que isso com certeza vai te fazer ganhar tempo e avançar nos estudos. Que mais? Ó, ter pressa, tá? Aqui é um erro muito comum que os concurseiros incorrem também. E Provérbios 19:2 nos diz o seguinte, ó: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Olha que palavra aí que se aplica muito aos estudos. Eu sei que você, de repente, está querendo mudar de carreira, está precisando ser aprovado para poder, né, realizações, para que você possa dar prosseguimento na sua vida profissional. Mas eu preciso ser claro com você. A aprovação em um concurso público não é necessariamente um projeto de curto prazo. Na grande maioria dos casos, vai ser um projeto de médio a longo prazo, mas eu garanto para você que vale a pena. Então, não tenha pressa, não assista aqui o programa Foco nos Concursos achando que assim, ó, daqui a 1, 2 meses eu já vou estar aprovado em um concurso, vou estar nomeado no meu cargo novo. Não é assim necessariamente que vai ocorrer, tudo bem? Então, olha só, pense que a aprovação no concurso é uma transição de carreira. Pode levar mais tempo do que você está imaginando. E, eventualmente, ocorrerão aprovações, reprovações nesse caminho. Eu até digo para vocês, e eu falo com bastante propriedade, não tenho receio de dizer, que eu tenho mais reprovações no na minha jornada de estudos do que aprovações. Só que as aprovações que eu tive, elas mudaram a minha vida e, vamos pensar assim, atingir os objetivos com uma aprovação que eu tive, por exemplo, né? Então, você precisa entender que em alguns momentos podem ocorrer reprovações. Então, eu quero fazer esse alerta para você. Pressa é algo que vai te atrapalhar, vai te trazer ansiedade nos estudos, tá bom? Então, fuja desse erro aí. O que mais? Ó, esse erro aqui foi talvez um dos meus piores erros na minha preparação. Que eu quero te dizer é o seguinte, ó, é a falta de exercício físico. Como assim, professor Júlio? Eu vou ter que fazer uma prova de contabilidade, eu vou ter que fazer uma prova de direito constitucional, de português. Eu não vou fazer necessariamente uma prova física, a não ser que você seja concurso militar, que tem teste físico. Mas eu quero te dizer que os benefícios da atividade física vão se refletir diretamente na sua jornada de estudos. Olha aqui, ó, por exemplo, os exercícios físicos eles vão te ajudar na saúde física e mental, tá? Quantos momentos de ansiedade às vezes se levantam quando a gente está estudando para concursos públicos, né? E isso pode ser, não é necessariamente resolvido, mas pode ser muito minimizado com as atividades físicas. Então, você vai ter ganhos diretos na sua saúde e também na sua jornada de estudos. Por quê? A atividade física vai te ajudar tanto na melhoria da oxigenação do seu cérebro, que vai te ajudar no aprendizado, vai também te controlar ali, melhorar o seu foco, melhorar a sua concentração. Então, insira aí na sua rotina as atividades físicas. Não estamos falando aqui de uma carga excessiva de atividade física. Às vezes, uma caminhada, algumas vezes na semana, ou outra atividade que você se identifique mais, já vai te ajudar, já vai atingir o objetivo pretendido, tá bom? E eu quero dizer, isso aqui foi um erro meu. Eu confesso para vocês que eu era, nessa época da minha jornada de estudos, meio negligente com a atividade física. E isso trouxe, assim, alguns prejuízos que eu queria que você não tivesse. Então, insira aí na sua jornada alguma atividade física. Deixa aqui um comentário se você já tem feito atividade física ou se você não faz, qual é aquela que você se identifica mais, tá bom? Então vamos lá. Outro ponto fundamental, eu não poderia deixar de destacar isso aqui com os irmãos, que é a questão também da nossa vida espiritual, né? Nós somos servos do Senhor, nós sabemos que realizar a obra de Deus, estar em comunhão com Deus é a nossa prioridade, né, nessa jornada aqui. Então eu queria te fazer um pedido também. Zele pela sua vida espiritual, tá bom? Não abandone a sua vida espiritual, a comunhão da igreja, do corpo, porque você está estudando para concursos públicos. Então, veja aqui comigo, ó, Mateus 6,33, nos fala, ó, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, tá? Então,
Pela fé, nós sabemos, né? Você precisa estudar, você tem que se dedicar, nós sabemos disso, mas coloque o Senhor também nesse projeto, tenha uma vida de oração e de comunhão para, durante a sua jornada de estudos, antes de começar a sua rotina de estudos, faça ali um período de oração, cante um louvor, que eu tenho certeza que isso também vai trazer um ganho direto na sua jornada de estudos, tudo bem? Outra coisa também, não se afaste da comunhão da igreja, do corpo, de todas as atividades que você tem. A gente sabe que às vezes no estudo pré-edital e depois com o pós-edital o tempo fica um pouquinho mais difícil, mas também separa um tempo para estar na igreja, para estar louvando ao Senhor, que isso indiretamente, vamos pensar, vai melhorar a sua rotina de estudos e essa jornada de concurseiro que às vezes é tão sofrida, tá bom? Participe aí da escola bíblica dominical, até estudando as perguntas lá da escola bíblica, você também vai estar trabalhando também sua capacidade, às vezes, de até treinar para uma prova discursiva, de interpretação de textos, isso também a escola bíblica até vai te ajudar também, tá bom? E aqui eu queria deixar um testemunho do pastor, já saudoso, pastor Walter Babo, do Rio de Janeiro, que numa mensagem que está disponível aí nos nossos canais, ele retrata que uma vez num momento de uma grande luta, de grande dificuldade, ele orando ao Senhor, buscando uma direção, ele ouviu a voz do Senhor que falava diretamente com ele, assim, nesse sentido. Ele falava assim, o Senhor com ele, ó, meu filho, você consegue fazer a sua vida, né? Fazer no sentido de resolver a sua própria vida. E ele reconhece assim, ó, Senhor, eu não tenho como resolver a minha vida, eu não tenho como resolver todos esses problemas que estão se levantando. E aí ele ouve a voz do Senhor falando diretamente ao seu coração, falando isso aqui, ó. Faz a minha obra que eu faço a tua vida. Olha que palavra maravilhosa, né? Então, não corra nesse erro de negligenciar a sua vida espiritual durante os estudos. Inclusive, se você tiver em dificuldade, procure seu pastor, deixe uma mensagem que a gente também quer orar pela sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem experiências para te conceder durante a sua jornada espiritual. Faz a obra do Senhor, que eu tenho certeza que não é uma troca, mas Deus também vai retribuir em bênçãos durante a sua jornada de estudos. Amém? E eu quero desejar para vocês aí uma excelente jornada de estudos. Nós estamos muito felizes aqui com o nosso programa Foco nos Concursos e que esse canal aqui também seja um canal de bênçãos aí para a sua vida espiritual. Amém? Então, para nós encerrarmos esse programa aqui, nós apresentamos o seguinte roteiro para vocês, que são 7 erros que às vezes acontecem na jornada de um concurseiro, né? A falta de foco, aquele que fica tentando várias áreas de concurso diferentes, não consegue profundidade e não acaba chegando no nível necessário para a preparação. Outra coisa, falta de constância. Estuda às vezes 3 meses e depois para, fica 6 meses sem estudar. Num dia ele estuda 5, 6, 7 horas, no outro dia ele não estuda. Vale reforçar que é a constância que vai te ajudar a conseguir o nível necessário para disputar efetivamente uma das vagas. Excesso de material, adquirir muito material, vários livros, assinaturas diferentes, isso acaba te atrapalhando, né? Não ter um plano de estudos, saber o que e quando estudar, isso também é um erro. Ter pressa, né? Aquele concurseiro que sofre às vezes, né? Porque acha que vai ser fácil, que vai ser rápida a aprovação no concurso e geralmente não é, tá bom? A falta de atividade física, eu falei para vocês que há benefícios diretos no seu estudo quando você insere atividade física na sua jornada e também, né, o cuidado com a sua vida espiritual. Tá certo? Então, esse foi o nosso programa Foco nos Concursos de hoje. Agradeço a sua audiência. Escreva para nós. Sempre é uma alegria estar em contato com os irmãos. A paz do Senhor a todos.